Ô, rapaz, rapaga, que rufem os tambores. Por quê? Porque eu vou fazer uma pergunta importante. Aumenta o som da sua caixa de som. Até botei fone de ouvido. Aumenta o som da sua caixa de som. Aumenta o som do seu headset. Aumenta o som da sua televisão, do seu celular. Acho que 90% das pessoas assistem pelo celular, né? Então, aumente o som do que você tiver que aumentar o som. Porque eu vou fazer uma pergunta. Cadê a recessão? Cadê a recessão? Cadê? Cadê a recessão? Cadê? Não teve recessão. Não teve recessão. O payroll veio o dobro do que era esperado. E cadê essa bendita dessa recessão que não existe mais? Acho que o pessoal aqui do lado do quarto até assustou. Falou, meu Deus do céu, o cara tá tendo outros ataques de loucura nele. Tá tendo outros transtornos explosivos intermitentes, né? Pra berrar assim de madrugada. Mas não. Estou tendo um surto de felicidade porque novamente eu acertei. Enquanto os malucos, os senhores do apocalipse pregando que os Estados Unidos estão em recessão, há tempos que eu falo que não está em porcaria de recessão nenhuma. E agora a gente vê o payroll vindo o dobro do que era esperado. E a turma ainda assim insiste em falar em recessão. Ainda vai ter os palhaços que falam, não, mas porque a taxa de desemprego veio 0,1% acima do que era esperado. Dane-se 0,1% acima do que é esperado. O payroll criou o dobro de vagas de emprego do que era esperado. Cadê a recessão, seu animal? Cadê a recessão? Ah? Onde que os Estados Unidos estão para entrar em recessão? Desde o começo eu estou falando, isso daí é FUD. Enfim, novamente as preocupações mercadológicas passam a ser com relação a corte em taxa de juros, já que a gente logo em seguida, numa narrativa extremamente previsível, claro, logo em seguida nós tivemos Jerome Powell falando que, não, olha, veja, a economia está muito bem consolidada, então nós ainda é muito cedo para a gente falar em corte de taxa de juros, por mais que tenhamos pressões e tudo mais. Na verdade, ele sequer falou da pressão do Trump, né? Mas o Trump deu umas alfinetadas em redes sociais no Jerome Powell, falando que já passou da hora de cortar a taxa de juros, e o Jerome Powell já pegou e deu uma cacetada, né? Não citou nomes, claro, mas já deu uma bela de uma cacetada dizendo que na hora de cortar a taxa porcaria nenhuma, né? Que a economia, os dados de inflação ainda precisam vir de uma forma mais satisfatória para cogitar cortar a taxa de juros, e voltou toda aquela palhaçada que a gente aí já está acostumado realmente, né? Infelizmente isso faz parte do game, né? Mas cadê a recessão? A gente vai ver onde está a recessão depois da vinheta. Vai. Antes de qualquer coisa, não esquece de dar seu like, se inscreve no canal se não está inscrito e verifique se as notificações caso você não tenha verificado ainda, beleza? Molecada, também temos o grupo free, link está aqui embaixo na descrição. De graça, paga nada. Também fiz a brincadeirinha, cadê a recessão? Onde está a recessão? Fiz lá no grupo VIP, no grupo free, desculpa, né? Postei alguns dados da macroeconomia, postei alguns insights do pensamento aí do Jerome Powell, do discurso dele hoje. A gente colocou algumas notícias do criptomercado também, beleza? Tal como a gente faz todos os dias. Então, para você ficar ligado no que está acontecendo sem pagar um centavo por isso, temos nosso grupo free. Temos também o grupo VIP, no qual a gente passa sinais com probabilidade de acerto muito alta. Estamos com uma taxa de acerto muito, muito boa. E o link também está aqui embaixo na descrição para você fazer parte por um preço muito, muito simbólico, ainda mais dependendo do plano qual você escolher. Dependendo do plano qual você escolher, você pode baixar aí a mensalidade para coisa de R$ 25, né, por mês. Olha só que beleza, né? E também tem aí o canal de resultados do Grupo VIP, no qual a gente posta todos os alvos e stops que a gente pega sem tapeação nenhuma, sem enganação nenhuma. Ali é
tudo limpo, tudo preto no branco, tudo realmente é colocado em pratos limpos, sem tapear ninguém, sem esconder lucros e prejuízos, sem esconder nada, sem tirar nem pôr. Beleza? Dito tudo isso, vamos então começar o vídeo. Introdução de 5 minutos, meu Deus. Começar o vídeo, as introduções estão tão longas, né? Que tem bastante coisa pra gente falar, né? Não tem como. Mas, ó, vamos lá então. Payroll, como é que veio? Ganho médio por hora trabalhada veio dentro do que era esperado, tá? O que é bom. Na verdade, subiu 50% do mês anterior para esse daqui, né? O que implica um certo gasto a mais, né? E isso, querendo ou não, colabora com a inflação, tá? Então não é bom, não. Porém, dentro do que era projetado. Então, tá aceitável, de uma certa forma. O ideal seria, com certeza, vir dentro do mês passado, né? Vem uma taxa, assim, bem próxima do mês passado, né? Mas próxima de 0,2, 0,13. Então, tá, beleza. Relatório do emprego, cara, o payroll, que em tempos comuns, digamos assim, o payroll é para ser o indicador mais importante do mercado no mês, né? O indicador mensal mais importante do mercado, né? No qual a gente mostra a força da economia estadunidense. E a gente vê que o payroll anterior teve uma criação de apenas 117 mil vagas de trabalho, né? E isso daqui ligou o alerta da recessão, inclusive, né? E depois esse mês aqui, a gente passou a projetar 137 mil criação de novas vagas de emprego. E a gente criou, cara, de uma certa forma, pouco menos do que o dobro do que era esperado, né? 228 mil vagas de emprego. Vaga de emprego pra dedéu, cara. Como é que é? Pra pregador do apocalipse nenhum botar defeito, né? Então isso daqui, cara, veio com tudo pra cima, né? E realmente falar em recessão agora, cara, se torna ridículo. Vocês me desculpem, tá? Pode aí falar que não, mas é que o PIB dos Estados Unidos, que não sei o que lá, porque a dívida dos Estados Unidos com a China, que não sei... Cara, desde 2010, eu ouço um amigo meu falar que não, porque os Estados Unidos têm uma dívida trilionária com a China. Tá, e daí? De lá pra cá eu não vi os Estados Unidos pagar essa porcaria dessa dívida, tá bom? De lá pra cá eu não vi os Estados Unidos perder o posto de maior economia global. Beleza, a China tá lá, tá colando os Estados Unidos. Mas sabe, sempre que a China vai lá, alguma coisa acontece e a China volta pra trás. Os Estados Unidos assumem a dianteira e continua pra frente. Então não é assim tão simples, tá bom? Não vai ser tão já que os Estados Unidos vão deixar de ser a maior economia do mundo. E também não é tão já que você vai ver uma recessão de grande peso nos Estados Unidos, tá? Se tiver uma recessão, não vai ser nem de longe perto, tá? Na magnitude do que foi a crise do subprime, tá? Se for, vai ser bem mais sucinta, bem mais simples, beleza? E taxa de desemprego até bizarro, né? Porque como é que o payroll veio extremamente positivo e taxa de desemprego veio em 0,1% acima do esperado. Porém, 0,1% acima, né? Grande coisa, né? Pouquíssima diferença. Enfim, um dado de certa forma que não pode se dizer que foi misto, tá? Porém, né, a gente vê aqui a discrepância, né, entre o que é projetado no payroll e entre o que foi criado, né? Basicamente o dobro. Beleza? Bom, para a semana que vem, o que a gente vai ter então no mercado? Já vamos estudar o que vai rolar. Teremos o PMI aqui na quarta. Não, pô, tá doido? Ô, Daniel, você tá burro? Pra próxima semana. Então, ó. Próxima semana, quinta-feira, CPI, que é basicamente a inflação, é literalmente a inflação dos Estados Unidos. Então, a partir do momento que sai aqui, CPI mensal é quanto que a inflação subiu nesse mês, e o CPI anual é o quanto que a inflação anda.
Lembrando que a inflação está a 2,8% e o Federal Reserve quer jogar esse 2,8% para 2%. A meta do Fed é 2%. Enquanto a inflação não baixar para 2%, nós vamos ver o Jerome Powell com essa premissa dele que a inflação vai ter que jogar lá para... A inflação, a taxa de juros vai ter que ser mantida em níveis estratosféricos, que é o que está acontecendo, como se desse certo combater a inflação com taxa de juros alta, né? É uma burrice estratosférica também do Jerome Powell fazer um negócio desse. Já faz tempo que eles estão batendo essa tecla, até agora não resolve. Pelo contrário, só vem a inflação titubear. Ou mantém na mesma, ou sobe um pouco, mas resolver o problema não resolve. Para mim é tapar sol com peneira. Esse negócio de subir taxa de juros ou não baixar a taxa de juros, né? Para você tentar frear a inflação. Então isso é na quinta. Eu pulei aqui na quarta, né? Na quarta a gente vai ter as atas de reunião do FONC, no qual a gente vai ver os motivos pelo qual foram mantidas, né, as taxas de juro da última reunião que a gente teve do FONC, tá bom? Mas deve ser aquele discurso de sempre, claro, né? Nem tão dovish, nem tão hawkish. Vai ser uma coisa um pouco mais tranquila, acredito eu. E na sexta teremos o PPI. Então, pessoalmente, eu acredito que é bom a gente ficar de olho mais na quinta mesmo, dia 10 de abril aí. Vamos ficar esperto porque pode vir aí, tá bom? Então é isso. S&P 500, gráfico de 1 hora, rapaz do céu, né? O que eu comentei aqui, que a gente perderia 5.510, em questão de tempo, a gente viria pegar alvos em 5.422, 5.375, 5.309. E, cara, ele veio pegar em pouco tempo, em questão de pouco tempo mesmo, porque ele deu uma agulhada aqui no 1.2, travou aqui, isso daí ontem, quinta-feira. Aí hoje, cara, ele veio agulhar numa paulada só, né? E tudo isso desespero do mercado por conta das tarifas do Trump, que não tem jeito, né? Por mais que o payroll venha positivo, por mais que o payroll indique que esse papo de recessão não tá com nada, né? Mas ainda está com o FUD, ainda está nessa xaropice de que, porque as tarifas do Trump vão prejudicar o mercado, pelo menos no curto prazo. Porque o Jerome Powell fez um discurso, ainda mais, vamos ver aqui, ó. Esquendo de queda. Aqui, meio-dia, foi quando começou o discurso do Jerome Powell, né? Que foi a derrocada de vez. Então, o Jerome Powell pegou e fez um discurso afirmando, né, que a política monetária, né, apertada, né, as amarras não poderiam ser afrouxadas, né, eles teriam que manter as amarras bem justas ainda, não poderia ter corte em taxa de juros, porque fazer isso daí seria uma irresponsabilidade, com a inflação no nível que está, o mercado de emprego continua aí bem aquecido e blá blá blá, tá bom? Então, com isso daí o mercado continua receoso e continuou caindo aqui, caiu pra caramba. Então, a depender da situação, cara, não duvido nada que na segunda ele ainda venha pegar 4.985, beleza? Situação no mercado aqui é de queda ainda, tá? Não tem muito o que fazer. Caiu e caiu tipo reto, cara. Caiu reto. Não tem muito como a gente calcular isso daqui. Caiu e caiu reto. Não tem como traçar uma LTB, não tem como traçar... Daria até para traçar um FIBO, mas eu ainda acho que pode cair mais. Então, não tem muito o que fazer a não ser ficar de fora e observar, tá? Quem shortou, quem aproveitou aqui perda de fundo para shortar, se deu bem. Quem não aproveitou, paciência. Tá de fora e é melhor ficar de fora mesmo. O Bitcoin já se segurou. O Bitcoin já fez muito mais bonito do que o S&P. Enquanto que o S&P corrigiu, caiu, fez um escarcéu, uma desgraceira daquela, tá? O Bitcoin segurou. O Bitcoin segurou bonito, tá? Eu havia comentado no vídeo de ontem, né? De ontem, que na verdade foi por ar hoje, né? Porque quem assistiu o vídeo viu que por conta de uma pilha que faltou no mouse, eu tive que interromper o vídeo. Aí eu fui lá, troquei a pilha. Aí eu achei que o Format Factory
que é um programa que eu uso para unir, para clipar vídeos quando eu preciso fazer essas separações, ao invés de ter que editar o vídeo, eu clipo, que é muito mais rápido. Eu não sei por que cargas da água não deu certo fazer isso. Aí eu tive que editar. Aí para editar, cara, como eu tô gravando 4K, para renderizar 4K é uma demora, cara, é praticamente 2:1, ou seja, se o vídeo bruto tem 35 minutos, que é o que teve o vídeo de ontem, eu levo, portanto, 70 minutos para fazer uma renderização, por ter 4K. Cara, era tarde da noite, bicho. Larguei renderizando, desmaiei na cama. Acordei hoje cedo. Aí aproveitei hoje cedo pra subir o vídeo, então por isso que demorou pra ir por ar, tá? Um vídeo que eu gravei ontem, por volta desse horário aqui mesmo. 00:30, 1h da manhã, né? E só consegui subir realmente ontem, né? Infelizmente. Hoje, né? Infelizmente. Ontem, de certa forma ontem, porque já passou da meia-noite, então ontem, dia 4 do 4. Enfim. Bitcoin. No vídeo de ontem, eu falei, ó, caiu aqui, tracei uma retração de Fibo, conclui que teremos uma resistência por Fibonacci entre nível 0.5 e 0.6, sendo 0.5 84.988, 0.6 85.832. O mercado deu um dump, o mercado tentou retomar, não conseguiu chegar aos pés dos 85 mil dólares, não conseguiu romper isso daqui, mas nem a pau. O que ele fez? Voltou a corrigir. Porém, ele voltou a corrigir, mas nem de longe ele perdeu esse fundo que ele tinha feito em 81.500, tá? Ele segurou em 81.500. E o detalhe, cara, ele fez aqui um padrão interessantíssimo, um padrão harmônico bem interessante, cara, que é um padrão que normalmente no Bitcoin não falha, tá? Não tô dizendo que ele não vai falhar, mas normalmente ele não falha, que é o quê? Um padrão diamante, tá? Quando ele faz isso daqui, ó, um ABC, algo desse tipo, tá? E um padrão diamante, normalmente o que que ele faz? Ele reverte uma tendência. Logo, se estamos em uma tendência de baixa, que é o caso que a gente está vendo aqui, ele reverte e manda o mercado para onde? Para a tendência de alta. Porque o que que ele fez? A tal da reversão, como eu falei, não é? Então, possivelmente teremos uma reversão se por um acaso acontecer de o Bitcoin se segurar aqui nessas médias, entendeu? Que ele está, e conseguir romper mais uma vez 84.700, tá bom? Podemos ter uma reversão disso daqui e buscar novamente aí os 88.500, tá? Então, graficamente falando, o Bitcoin tá muito positivo, apesar de estar em tendência de baixa, tá mostrando um sinal bem positivo aqui num gráfico de curto prazo, tá? Tá interessante no curto prazo. O gráfico diário não tá tão interessante assim, tá por um triz aí de perder uma LTA, né? Essa LTA que ele vem performando durante toda essa alta que ele se mantém desde agosto, desde o dia 5 de agosto de 2024, tá se segurando nessa LTA, conseguiu se manter ainda acima dela, porém está sofrendo pressão de todas as médias possíveis, inclusive a média de 20 períodos, que é uma média menor, né? Que normalmente o gráfico tende, o price action tende a se manter acima dela, tende a usar ela a favor dele, né? E aqui não tá conseguindo não, cara. Aqui o price action tá tomando uma lambada dessa média móvel de 20 períodos, e eu não preciso nem dizer o que está acontecendo com relação a EMA de 200 períodos, EMA de 34 períodos, EMA de 50 períodos, EMA de 72 períodos, Triple EMA de 610 períodos, então lá em cima, perto dos 97 mil, não precisa nem falar, né, cara? Tá completamente destruindo o Bitcoin, tá? Então o Bitcoin, por enquanto, se mantém acima da LTA. Por enquanto. Se perder, é alvo para 78 mil e depois, quem sabe, 71.650, coisa desse tipo aí, tá bom?
Vamos. Ainda tô com a garganta um pouquinho complicada aí. Mas aos poucos a gente vai no 100%. Ontem eu tava 70%, hoje eu diria que eu tô 85%. Vamos ver. Quem sabe na segunda-feira aí eu volte 100%. Vamos ver conforme o que o mercado vai nos apresentar aí para os próximos dias. Fim de semana o Bitcoin tende a ser calmo, tende a não ter grandes movimentações, né? Mas fica atento aí, beleza? Pessoal, análise de sentimento, né? Muito importante. Bom, o sentimento é o seguinte, cara. O mercado subiu, price action, ó. Price action subiu, open interest subiu. Subiu aqui, subiu aqui. Beleza? Então, o Open Interest está corroborando com essas pequenas altinhas do Bitcoin. E o que é bom, né? Está corroborando também, positivamente falando, com as quedas, porque o preço cai, o Open Interest cai junto, né? Quando o preço cai, o Open Interest cai junto. É o que é muito bom. O funding rate voltou a subir, né? O que é uma pena. O ideal seria a gente ver esse funding rate lá para 0.005, tá quase no 0.01, mas assim, até o 0.01, beleza, a gente até considera interessante. Acima disso daí já fica um pouquinho mais complicado, né? Mas beleza, por enquanto está aceitável desse jeito. Liquidations, a gente está tendo liquidações para todos os lados, isso daí é fato, né? Até um pouquinho mais para o lado dos longs do que o lado dos shorts, o que tende a favorecer o mercado corrigir, tá? Vir para baixo no caso, né? Mas vamos ver, não é isso que está mostrando não, tá? Então, por enquanto é o único indicador aí negativo. E no mais, cara, long short ratio caiu bastante, está abaixo de 1.5, tá 1.20, que tá ótimo, tá excelente o long short ratio, então ponto bem positivo. E CVD continua em queda, que também está um ponto bem positivo. CVD está em mínimas históricas aqui, o que está excelente, significa que tem muita sardinha aí sendo liquidada e fazendo o quê? Fazendo vendas a limite, né? Vendas a mercado. Vendendo para esse mercado porque está tendo que o quê? Encerrar posições, encerrar contratos futuros. E quando elas vendem no mercado, tem o quê? Instituição que compra a limite, né? Então, tem sardinha aí tomando uma chilapada da vida. Vamos ver como é que tá as orders. Como é que tá o order book. Plotaram em uma ordem de 101 mil bitcoins para venda e 84.710. É uma ordem relativamente pesada, deve segurar o Bitcoin para abaixo de 84 mil. Isso não é nada bom. E ademais a gente também tem algumas ordens um pouco pesadas. Na faixa de 89.100 nós temos 268 mil bitcoins para venda e na faixa de 89.300 temos 269 mil bitcoins para venda. É basicamente aí 540 mil dólares, perdão, 540 mil bitcoins para venda nessa faixa entre 89 mil e 89.300, tá? Se você pegar 90 mil, temos mais 167 mil bitcoins para venda. O que mais? Em 96.465 temos aí 159 mil bitcoins para venda também. Beleza? Agora, o que me preocupa bastante é que a gente só vai ter uma ordem realmente interessante para segurar o Bitcoin a partir de 71.295.
Ou seja, o mercado pode querer buscar liquidez aqui, tá? Em 71.300 por aí. Que lá a gente vai ter 168 mil bitcoins para compra. Daniel, você acha que ele vai até lá? Particularmente acho que não. Particularmente acho que aí não vai cair tudo isso não. Mas, né, a gente tem que ficar atento, cara. Tem que ficar muito atento sim. Tá bom? Depois a gente vai ter 203 mil bitcoins para compra e 67 mil. E depois a gente vai ter aí em 65.145, 373 mil bitcoins para compra e 202 mil bitcoins para compra e 65 mil. Já pensou o Bitcoin indo para 60 e poucos mil? Seria realmente complicado. Porém, para mim seria bem proveitoso, cara, porque eu poderia comprar bastante Bitcoin aqui. Ó, em 63 mil teremos mais 254 mil Bitcoins para compra. Beleza? Então, realmente vai ser uma situação bem aí interessante para se comprar Bitcoin. Tá certo? Então, vamos ver. Pode ser que o preço caia até aqui para gerar essa liquidez toda que o mercado precisa, né, para seguir em frente. E depois disso a gente consiga aí voltar a subir para romper aquelas ordens que estão lá acima, né? É uma possibilidade, galera. É uma possibilidade, tá? O mercado agora está com medo, não é para menos, né? Já que todos os mercados globais estão em baixa, e por mais que o Bitcoin esteja segurando, ele ainda não confirmou nenhum pivô de alta, ele ainda não confirmou nada, absolutamente nada, tá bom? Então o mercado tá assim meio que titubeando. Vamos ver, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Ainda é cedo para dizer o que ele vai fazer ou deixar de fazer. Eu acho que o ideal é que se você tá de fora, permaneça de fora. Se você tá vendido, vai ajustando o stop, porque a qualquer momento o mercado pode recuperar uma tendência de alta, tá bom? E se você tá comprado, cara, eu espero que seja para longo prazo, porque no curto prazo a situação tá bem tensa mesmo, tá? Então é isso. Tá numa situação bem complicada. Tá comprado, cara? Torce pra ele não perder 80 mil dólares. Tá vendido, cara? Torce pro Bitcoin. Vamos ver aqui. Torce pro Bitcoin não passar 85 mil dólares. Tá? Seria bem dizer isso aí. O resumo do vídeo de hoje. Bem dizer isso aí. Ethereum. Deletar. Pegar aqui. Bom. Gráfico diário de Ethereum. Ethereum que tentou perder esse fundo aqui em 1175. Perdão, 1750. Tentou perder, não conseguiu. Tentou uma vez, não conseguiu. Tentou duas vezes, não conseguiu. Tá justamente nessa order block, é uma região que a gente já teve bastante pessoas sendo liquidadas entre os dias 10 e 11 de março. Então é de se imaginar que o preço, ao tentar pegar aqui, ele tenha dificuldades para romper. Por quê? Porque as pessoas que compraram Ethereum aqui e tiveram que entrar pesado para segurar o mercado vendedor que estava derretendo aqui, então eles tiveram que segurar pesado para tentar reverter esta queda de Ethereum. Essas pessoas estão tentando também segurar nessa região, porque não faz sentido elas entrarem em peso aqui para depois deixar o mercado corrigir e ficarem no prejuízo com o mercado abaixo do preço que elas entraram. Tá? Então a tendência é que elas coloquem bastante stop aqui para fazer o mercado voltar a subir o quanto antes, tá? XRP segue segurando em EMA de 200 períodos, segue acima de 1,95 e, cara, sem qualquer perspectiva de queda, porém uma alta aqui tá complicadíssima porque também tem um monte de média móvel apontando para baixo, um monte de média móvel que vai servir como resistência. A média móvel de 20 períodos acabou de ficar vermelha, o que indica a queda. As médias móveis exponenciais, leia-se EMA de 74, 72 períodos,
cruzaram de uma forma a indicar negatividade, ou seja, estão vermelhas aqui no gráfico. A EMA de 50 períodos também está para baixo, cruzando no meio das duas, então a gente não tem realmente uma perspectiva lá muito otimista para o mercado neste momento, tá? Pelo menos nesse momento. Solana a gente vê que tá vindo para baixo realmente, perdeu o fundo já e agora a tendência é fazermos uma correção. Pode ser que ela consiga subir um pouquinho aqui? Pode ser. Mas vai ser difícil a Solana escapar do seu trágico destino, que é, querendo ou não, vir aí pegar, de repente, até $100 aí a unidade de Solana, tá? Para Solana a coisa não tá nada fácil, não. E para finalizar, a da Cardano, cara. A Cardano que tá tentando se manter acima de 0,63 dólares, né? E se perder isso daqui, pode ir buscar lá 0,30, que é bem provável que faça isso, tá? Porém, eu ficaria de olho aqui nessa order block que a gente formou no dia 3 de fevereiro, na Cardano, que se estende até 0,5580, tá? Se perder 0,5580, tem alvos em 0,3872, 0,298 e 0,17 centavos de dólar. Beleza, galera? Então é basicamente isso, tá? O vídeo de hoje, mais atualização mesmo, tá bom? Cuidado, tá? Cuidado com o Bitcoin, cuidado com a euforia do mercado, cuidado com esse papo aí de, né? FUD e FOMO, tá? Ah, é recessão, vai cair tudo. Depois do nada, não vai mais cair. Calma, calma. Analisa o gráfico, tá? Vê o que o gráfico tá fazendo, vê se o gráfico tá indicando alta. Analisa a parte técnica, vê médias móveis, vê Fibonacci, analisa tudo isso daí, vê se faz sentido o que a análise gráfica estava dizendo, vê se responde também na análise técnica. Depois disso tudo, você junta com a análise de sentimento e vê se realmente tudo casa. Beleza? Por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Tenha um ótimo fim de semana e fui.